Pessoal, boa noite para todos vocês que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou uma mulher morena, de pele clara, tenho 29 anos, uso óculos, meus olhos são marrons. Eu estou num escritório com estante de livros atrás de mim. Eu sou assistente de cursos aqui da Casa Museu Emma Clabin, no núcleo coordenado pela nossa querida Ana Cristina Moutella. Queria agradecer também a participação hoje do Tiago Guarnieri, que é o coordenador do setor de música, que também foi figura fundamental para que essa palestra acontecesse hoje. Hoje, a nossa palestra intitulada Música à Mesa, Práticas Musicais em Refeições Festivas é com a quase indispensável de apresentações, Ana Maria Kiffer. É cantora e pesquisadora e dedica-se à pesquisa e à divulgação da música histórica do Brasil e da música vocal contemporânea. Tem participado como curadora, criadora e intérprete de importantes festivais no Brasil e no exterior. É autora de trilhas sonoras para cinema e exposições. Tem realizado trabalhos junto ao estúdio de Research and Illustration Electronics, em Bruxelas e em Paris. É membro do Electronic Music Foundation, em Nova York. Tem 25 CDs, livros e DVDs gravados. Atualmente, desenvolve o projeto Vozes de São Paulo, série de concertos e palestras que abordam as matrizes formadoras da cidade em concertos apresentados nas igrejas históricas do centro. Ana, é uma alegria, é um privilégio para a Casa Museu te receber aqui essa noite, com todo o seu conhecimento, a sua trajetória, é realmente uma grande felicidade para nós te receber com esse tema que também tem muito a ver com a exposição, né? Essa programação ela é combinada à exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, exposição essa que está agora na Casa Museu Emma Clabin, com a curadoria do nosso querido curador Paulo Costa. Então, abrimos essa sessão aí com você, Ana. Deixo a palavra para você e um agradecimento especial em nome da Fundação. Obrigada. Bom, antes de mais nada, quem agradece sou eu. Eu agradeço à Casa Museu Emma Clabin, ao Tiago Guarnieri, ao curador da exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, Paulo de Freitas Costas, a oportunidade de estar aqui conversando sobre música, sua interpretação e sua escuta à beira da mesa ou como seu prolongamento em ocasiões festivas. Da mesma forma, agradeço a Ana Cristina Costa, coordenadora dos cursos do Museu, e Lívia Orsatti pela apresentação e pela ajuda na transmissão dessa fala. Eu gostaria de começar falando do testemunho de Homero, na Odisseia, onde no livro 4 descreve o banquete oferecido por Menelau, rei de Esparta, por ocasião do casamento de um filho e de uma filha. Assim, na alta e espaçosa sala, alegravam-se, sentados a uma lauta mesa, os amigos de Menelau e seus vizinhos, enquanto um divino poeta cantava acompanhado por Argente a cítara e 2 bailarinos seguiam o canto com ágeis e habilidosos saltos. Nós estamos falando da Guerra de Troia e da obra composta por esse poeta, Homero, que teria vivido entre os séculos IX e VIII a.C. Eu gostaria que aparecesse uma imagem, a imagem 3, se possível. Pode passar, Ti, por favor, a imagem. É uma imagem que descreve a cítara, que é um instrumento da família da lira, e originalmente era uma espécie de harpa de 7 cordas, cuja caixa de ressonância era feita a partir de um casco de tartaruga. Posteriormente, a cítara teve sua caixa de ressonância construída em madeira, sendo que suas cordas eram dedilhadas ou tangidas com plectro. O plectro é como se tange também, por exemplo, o cavaquinho, né? Ela é uma pequena, um pequeno, digamos, é quase que um instrumentozinho que belisca a corda, né?
Funcionou como instrumento solista ou para acompanhar o canto, cujo texto ditava o ritmo da dança, em notas breves ou longas, de acordo com as sílabas das palavras. Aí a gente está vendo, muito obrigada, a gente está vendo uma imagem de um tocador de cítara, extraída de um antigo vaso grego. E a gente pode pensar de trazer, digamos, um exemplo desse gênero de música na interpretação de Costes Georgalis. Então, a música 1, por favor.
Muito obrigada. Estão me ouvindo? Eu acho que eu estou com o meu microfone mutado. Perfeitamente, Ana, estamos todos Então, perfeito. É uma obra um pouco longa, mas eu achei interessante mostrar, porque os gregos trabalhavam basicamente com 4 notas, chamados tetracordes, que depois eles montavam sobre mais 4. E aí eles fazem enfim, essas mudanças, digamos, de um trecho do texto para outro. E é uma coisa muito especial, porque é uma coisa que vai acontecer depois na música ocidental, como uma característica da gente poder ter, digamos, meio-tons em alguns momentos até quartos de tom, como a gente pôde verificar aí, né? Agora, eu queria lembrar que outros instrumentos foram utilizados pelos gregos, né? O aulos, que é uma espécie de flauta dupla com palhetas expostas, como as utilizadas hoje no oboé e no clarinete. A flauta de Pan, todo mundo conhece, constituída de uma série de tubos fixos, juntos, de comprimentos diferentes, através dos quais o ar era soprado pela extremidade superior. O hidráulo, um instrumento de teclado, precursor do órgão moderno. Nós vamos falar dele depois. E eu gostava de mostrar também, enfim, essa imagem, porque nessa imagem a gente vê o aulos, essa espécie de flauta dupla com palheta exposta. Ela foi tirada de uma cerâmica de 450 anos antes de Cristo e representa a cena de um banquete. Eu acho que a gente poderia mostrar a recriação desse gênero de música pelo Petrus Tambouris Ensemble. É a música 2, por favor. Vamos tentar o começo de novo? Vamos. Uma flauta. Tá certo, Ana? Tá, perfeito, vai em frente. Então, vamos lá. Vou reiniciar aqui só para a gente não perder. Vamos no tom. Tá, perfeito. Ok, muito obrigada. Eu queria dizer que o tocador de aulos, ele era muito, enfim, ele aparecia muito também no teatro grego. Muitas vezes um ator estava presente, dizia o seu texto, e atrás dele vinha um tocador de aulos que o acompanhava. Não é exatamente música para banquetes ou festas, mas muitas dessas manifestações musicais eram trazidas para dentro de casa. Então, às vezes, havia, digamos, um dançarino, ou mais do que um, né? E um tocador de aulos que acompanhavam o músico ou o ator. Eu acho que a gente pode falar agora que a música grega teve uma influência muito grande na música da antiga Roma. E o hábito de se fazer música à mesa durante ocasiões festivas foi incorporado integralmente pelos romanos, que já tinham herdado essa prática dos etruscos. Quem sabe a imagem 5 agora, por favor?
Aí está o banquete etrusco na necrópole de Monterozzi, em Tarquínia. Ele pode ser visto ainda hoje, né? E aí a gente vai ver uma recriação musical realizada pelo grupo Sinalvi. É a música 3, por favor. Obrigada. Eu queria lembrar que, ao contrário dos gregos, que não costumavam incluir as mulheres à mesa em seus banquetes, os romanos faziam questão de sua presença, sendo que algumas mulheres poderiam mesmo executar música à cítara ou à flauta. Em determinado momento, entrava uma ou mais bailarinas e os músicos executavam o cordax, que é uma dança de origem grega, de caráter licencioso, que assinalava o começo da orgia, a qual nem todos participavam e que terminaria com uma apresentação de flautistas, tocadores de lira, percussionistas e até mesmo de um órgão hidráulico que poderiam acompanhar bailarinos, atores e acróbatas. Petrônio, em seu Satyricon, descreve o banquete de Trimalquião, obra satírica descrita no tempo de Nero, na qual aparece como personagens uma tocadora de flauta síria e tocadores de trompa. Por favor, a imagem número 6. Aí, nós estamos vendo um tocador de trompa e estamos vendo o já tão propalado, digamos, hidráulicos, que era o antecessor do órgão moderno, e que era movido a água, que fazia pressão nos tubos, e havia já um teclado que, enfim, era tocado, ele não era muito grande, de modo que ele podia ser transportado, né? E ele aparece no mosaico romano, como vocês veem, né? Eu gostaria de mostrar um exemplo do cordax pelo ensemble Petros Tambouris, mas gostaria de ressaltar que a influência grega na música de Roma se manifestou quando a cultura grega já tinha se mesclado com culturas orientais, o que veio a dar na cultura helenística. Essa interpretação do cordax é uma recriação que leva em conta esses fatores. Por favor, a música número 4.
obrigada. Eu gostaria de avançar um pouquinho, né? Falar sobre a cristianização do antigo Império Romano, que promoveu o contato da cultura clássica greco-romana com culturas germânicas e com culturas arabo-persas, na época em que chamamos contemporaneamente de Antiguidade Tardia. Ela vai apontar para um período inovador, tanto no campo político como religioso e artístico. A presença árabe na região que hoje compreende o sul da Espanha e de Portugal, o Al-Andalus, traz novos instrumentos a serem fabricados e tocados nas festas, banquetes e em jardins, a partir de poemas cantados e acompanhados pela rabeca, pelo alaúde árabe, pelo tar, entre outros. Por favor, a imagem 7. Aí está uma miniatura islâmica do século III, né? E que mostra esse hábito de se beber, de se comer nos jardins, ao som de um alaúde, aí no caso, né? Gostaria de lembrar, enfim, a presença, a grande figura que foi o poeta andaluz Al-Mutanid, que nasceu em Silves, hoje Portugal, no século XI. Ele foi famoso pelos seus banquetes no jardim da Taifa de Sevilha, Jardins da Taifa de Sevilha, onde ele foi rei. Aqui tem um excerto de poema traduzido por Adalberto Alves, no qual fala da sensação que era ouvir o alaúde tangido pela amada. Vocês estão lendo aí, mas eu vou tentar falar desse poema que é muito lindo. Ai, quantas noites fiquei lá no remanso do rio, nos jogos de amor com a da pulseira curva, igual aos meandros da água enquanto o tempo passava. E me servia de vinho, o vinho do seu olhar, às vezes o do seu copo e outras vezes o da boca. Desculpe. Aqui que é importante, né? Tangia cordas de alaúde e eis que eu estremecia como estivesse ouvindo tendões de colos cortados, mas retirava o seu manto, grácil detalhe mostrando. Era ramo de salgueiro que abria o seu botão. Eu acho que seria importante a gente mostrar o som do alaúde árabe, né? Numa interpretação de Omar Metioui, que é cantor, Saad Temsamani, canto, e Omar Metioui, alaúde árabe. Por favor, a música 5, começando no 41.03. دلالا فأنت آل لداك وتحكى فالحسن قد
فأنت آل لداك وتحكى فالحزن قد أضاك جدلالا فأنت أهل لداك وتحكم فالحزن قد أعطاك وتحكم فالحزن قد أعطاك فالحزن قد أعطاك
ولك الأمر فقد فعلي الجمال قد فلك الأمر فاقض ما أنت قاضي فعلي Eu gostaria de responder aqui ao... Deixa eu ver o nome das pessoas, tem várias pessoas. Tem um... Não encontro o nome, mas, enfim, são várias pessoas que estão me pedindo sobre a música grega, a escola de Pitágoras e, enfim, o comentário sobre o epitáfio de Seiqueiros. Eu devo ser muito honesta em dizer que eu sou uma pesquisadora enfim, que não sou especializada em música grega. Eu tenho informações. Eu sei que esse epitáfio de Seiqueiros, ele é considerado a partitura mais antiga que se tem conhecimento. E ele enfim, ele aparece com o texto e com notações que a gente pode chamar de notações em partitura. Eu lembro sempre que a música grega era baseada no tetracórdia, que eram quatro notas que poderiam ser superpostas com outras quatro. E isto aparece nesse epitáfio. Eu nunca ouvi e nem encontrei esse epitáfio, enfim, interpretado para poder mostrar aqui. Eu estava mais preocupada em mostrar como seria a música da Grécia nos banquetes. Então, essa parte eu acho que vai ficar para uma próxima vez. O texto do epitáfio é muito lindo, eu recomendo a todos que tentem encontrar, deve ter na internet. Eu não tenho comigo agora aqui, mas, enfim, é o que eu posso dizer nesse momento. O fato de ter mulheres que eram filósofas e ensinavam música e instrumentos, realmente era importante na Grécia, apesar delas não participarem, eu volto a dizer, elas não estavam participando dos banquetes, e eu estou mais ligada nesse momento, foi o que me pediram na música que foi executada à mesa. Então, eu fico devendo isso, eu vou tentar responder
se vocês me deixarem os seus e-mails, eu vou responder isso em outra ocasião, e o nome também. Muito obrigada. Bom, voltando à Península Ibérica, eu queria lembrar que a influência árabe se espalhou por toda a Espanha e Portugal, e principalmente no sul da França, dando origem à ação dos trovadores, entre os quais o primeiro foi Guilherme IX da Aquitânia, que escrevia em Languedoc, ou occitano, mas conhecia da mesma forma o árabe. Imagem 8, por favor. Aí está uma imagem do Guilherme de Aquitânia, né, que, enfim, ele nasceu em outubro de 1071 e faleceu em fevereiro de 1126. Eu gostaria de lembrar que ele foi um poeta que escreveu de uma forma muito licenciosa, e eu não vou mostrar aqui enfim, as canções que são características dele e da vida dele, que foi muito licenciosa. Eu gostaria de mostrar um lamento, pois que ele, mais para o fim da vida, ele se sentiu muito arrependido da vida devassa que levava, então ele resolveu participar de uma cruzada. E antes de partir para a cruzada, ele enfim, escreveu esta canção, Posso deixar andar mes prestalents, né, que a gente vai ouvir agora, que é a música 6. Por favor. Eu queria lembrar que ele está usando... Pode continuar, vou falar. Uma rabeca junto ao canto, que é uma herança árabe.
Na Península Ibérica, o movimento trovadoresco teve seu ápice no reinado de Afonso X de Leão e Castela, ele mesmo um muito importante poeta, que reuniu à sua volta poetas, cientistas, na verdade, poetas e músicos, aí no caso, cristãos, árabes e judeus, que compunham seus poemas em galego-português. As conhecidas cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Era comum essas cantigas serem apresentadas durante os banquetes por trovadores, geralmente de origem nobre, e principalmente por segréis e jograis, esses últimos acompanhados por mais músicos, acróbatas e dançarinos, e musicistas que eram mulheres, né? Que eram chamadas de soldadeiras, pois elas recebiam pagamento pela sua exibição. Elas recebiam soldo para se apresentar. A mais famosa delas foi Maria Pérez, a balteira, que era de origem fidalga, mas que escolheu viver livremente como soldadeira, tendo sido cantada por muitos trovadores, inclusive pelo próprio Afonso X, o Sábio. Essas mulheres, pelo fato de terem uma vida muito livre, elas foram principalmente cantadas nas cantigas de escárnio ou de maldizer. E eram representadas como mulheres quase como prostitutas, digamos, mas recebiam soldo. Né? Eu gostaria, aqui nós temos uma imagem de um trovador e de uma dançarina soldadeira, detalhe de um objeto do século XIII, de autor desconhecido. Eu acho que seria interessante ouvir uma cantiga de soldadeira e, em seguida, uma cantiga de maldizer. O que vem, quiser, um texto de João Vasques de Talavera, música de Afonso X, o próprio, na interpretação de Maria Ximenes, do grupo Mancelinha, acompanhada por fídula medieval, uma espécie de uma rabeca, que depois daria no violino mais tarde, bem mais tarde, e guitarra mourisca. Por favor, a música 7. Thank you.
Muito obrigada. Eu acho que está na hora de nós entrarmos no Renascimento, e eu gostaria que aparecesse a imagem número 10, por favor. Durante o Renascimento, principalmente na Itália, desenvolve-se várias formas de música vocal e instrumental, como a toccata, as variações das canzoni da sonar, a música de dança em conjuntos que reuniam instrumentos de sopro, os instrumentos da família das violas, como a viola da braccio, que vai dar o violino mais tarde, a viola da gamba, que vai dar o violoncelo, os instrumentos da família do alaúde e os instrumentos de tecla. Nascem os músicos de corte, pagos para compor e executar música. Por favor, a música 8, que é uma bassa danza reale do Domenico da Piacenza. As danças bassas, as danças eram divididas nesse período em danças baixas e danças altas. As danças baixas eram assim chamadas porque eram mais graves e, enfim, eram dançadas sem tirar os pés do chão, enquanto que as danças altas elas eram mais animadas e também elas, enfim, incluíam saltos, enfim, os pés saíam do chão. Vamos ver, então, por favor, o Domenico da Piacenza, a Bassa Danza Reale. Importante nessa época foi a figura do tipógrafo e editor de música Ottaviano Petrucci, para a difusão da música impressa, fazendo com que as partituras chegassem ao maior número de pessoas. O diplomata e escritor Baldassare Castiglioni, em seu livro Il Cortegiano, o Cortesão, descreve a música e os compositores da corte de Urbino, para onde tinha sido convidado em 1503 pelo duque Guidobaldo de Montefeltro, e onde conheceu Pietro Bembo, Bernardo da Bibbiena, Lodovico da Canossa, os dois Fregoso e Giuliano dei Medici, nobres e intelectuais que figuram em seu livro, e que foram muito importantes na época. Sentados à mesa, esses personagens discutem, entre outros temas, a importância da música na educação de um aristocrata e sua forma de interpretá-la. Nasce o conceito da sprezzatura, que é a forma de realizar qualquer tipo de ação, por mais complexa que seja, com simplicidade,
ou dando a impressão de simplicidade. Em meio à conversa, no livro do Castiglione, aparece a interpretação de uma frótola, forma popular nas cortes do norte da Itália, e seus compositores principais foram Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. A imagem 11, por favor. Isso. Aí nós temos um tocador de alaúde, pintado por Giovanni Cariani, né? E em seguida, a imagem 12, por favor, isto, que é a partitura de uma frótola que foi cantada por composta e cantada por Marchetto Cara, publicada por Petrucci, interpretado por Marco Bisley e o grupo Accordone. Eu fiz uma tradução livre do texto. Não compro mais esperança por ser falsa mercadoria. Só quero me libertar da pouca que ainda me resta. Comprei há tempos bem cara, agora vendo barato, e aconselho, sobretudo, não a compre um desgraçado, mas em sua condição se mantenha com constância. Não compro mais esperança por ser falsa mercadoria. A música 10, por favor, que é exatamente esta, cantada pelo Marco Bisley. Alaúde. Più speranza che è falsa mercanzia. Io non compro più speranza che è falsa mercanzia. A dar solo attendo via quella poca che m'avanza. Io non compro più speranza che è falsa mercanzia, che è falsa mercanzia. Cara un tempo la comprai, or la vendo a buon mercato, e consiglio ben che mai non ne compri un sventurato, ma sempre nel suo stato se ne resti con costanza. Io non compro più speranza che è falsa mercanzia, che è falsa mercanzia. Il sperare come il sogno che per più riesci in nulla, il sperare proprio il bisogno di chi al vento si trastulla, il sperar sovente annulla chi continua la sua danza. Io non compro più speranza che è falsa mercanzia, che è falsa mercanzia. Pois é, agora eu gostaria muito que aparecesse a imagem número 13. Aí está. A partir do século XVI, na Europa, os banquetes e refeições nas cortes se tornaram mais sofisticados e a música que os acompanhava, tanto vocal como instrumental, mais rica em sua composição e no número de executantes. É a chamada Tafelmusik, nas regiões de língua alemã, ou musique de table, em francês. Era geralmente mais leve do que a música criada para outras circunstâncias e, em muitos casos, servia para anunciar as diferentes fases de um banquete,
a começar por um conjunto de trompetes e tímpanos. Eles estão ali no meio à esquerda, que indicava que o banquete estava servido. Mas poderia também se repetir, enfim, a sua intervenção podia ser repetida, a chegada de cada prato. Ou seja, primeiro, os trompetes anunciavam o início do banquete, depois, entre um prato e o outro, eles anunciavam a chegada de uma outra guloseima. Nós podemos ver isto à esquerda, que estão chegando pratos, né? Vários pratos que vão ser servidos, e esses pratos estão sendo anunciados pelos trompetistas, né? Essa tela ela retrata o banquete por ocasião do casamento de Alessandro Farnese, duque de Parma, e Maria, princesa de Portugal, em 1565. Durante o resto do banquete, enquanto se comia, enfim, eram executadas peças geralmente compostas à maneira de uma suíte de dança, como no Banchetto Musicale, Johann Hermann Schein, composto em 1617, e do qual ouviremos a Pavana, que seria a primeira da suíte. Então, por favor, a música 11.
Mas o exemplo mais conhecido de Tafelmusik é o de Georg Philipp Telemann, compositor alemão, contemporâneo e amigo, foi grande amigo de Handel e de Bach. E ele escreveu uma grande quantidade desse gênero de música que fez um grande sucesso na época. Nós ouviremos a Ouverture e Suite em Ré maior para trompete, oboe, cordas e contínuo, de sua série Musique de Table. O título é original em francês, de 1733. Ele retoma na abertura as sonoridades dos trompetes que tempos antes anunciavam o banquete. Então, por favor, aqui tem um problema, não sei se é um problema, a imagem está junto com a música, mas como vocês estão usando computadores diferentes, não sei se isso será possível. Não tem problema. Vamos experimentar. Perdão? Tá, nenhum problema, está aqui na mão. Vamos lá. Que bom. Então, manda lá. Não, mas desde o começo, assim, com o trompete aparecendo, realmente. Vamos lá. Ana, você quer que volte o início? Seria legal se pudesse, né? Porque fica estranho. Justamente esse começo é muito importante, né? Vou puxar de novo o início, então. Vamos lá. Muito obrigada, meu bem. Imagina.
estou com medo que fique muito longo demais, nós temos só 2 horas, tem as perguntas. Eu, infelizmente, nessa imagem diz que isso pode ser ouvido no YouTube, enfim, mas dá bem, eu imagino que dê bem o exemplo daquilo que seria uma musique de table, né? Por favor, a imagem 15. Isso. Nesse mesmo período, na França, Luís XIII e seu filho Luís XIV inundaram Versailles de música para todas as ocasiões. Há uma capela real, uma orquestra de 24 violinos, chamada La Grande Bande, ou 24 violons, e uma menor, chamada La Petite Bande, ou, na verdade, o Le Petit Violon, destinada à música de câmara, e que acompanhava o rei, inclusive em suas viagens, em suas aulas de dança e, principalmente, as refeições. Luís XIV era aficionado por música e tocava vários instrumentos. Fazia parte desse arcabouço musical da corte ainda outro departamento de música, l'écurie, formada por cerca de 40 instrumentos de sopro e de percussão, que faziam um grande efeito ao anunciar a chegada do rei em alguma cidade, nas partidas de caça e em outros eventos ao ar livre. Os 3 departamentos musicais se reuniam cerca de 200 músicos, entre instrumentistas e cantores. Luís XIV costumava dar grandes banquetes, acompanhados por conjuntos instrumentais que reuniam música dos 3 departamentos. A direção musical cabia ao compositor Jean-Baptiste Lully. Enfim, que a gente está vendo aí, à esquerda, segurando o violino, né? Nós vamos ouvir aqui uma pequena sinfonia, seguida de entremeses pelo conjunto Música Antiga Köln, sob a regência de Reinhard Goebel. A música 13, por favor, mas só até 6 minutos e 35 segundos. Vamos parar por aqui, por favor. Eu sinto muito, mas o tempo
foge, né? Eu queria só lembrar que, com o fim do século XVII, a morte de Luís XIV, os reis que se seguiram mantiveram o hábito de se fazer música em Versailles, inclusive à mesa, mas sem a grandeza da época do Rei Sol. Por favor, a imagem 16. Isto. Este é uma imagem pintada pela Margaret Doverdstone, que é uma pintora do fim do século XIX, na Inglaterra, né? E que mostra bem que, com o século XIX, a ascensão da burguesia, o hábito de se fazer música para acompanhar refeições se tornou mais doméstico. Na Inglaterra, ecos da Tafelmusik se manifestaram nos grupos vocais masculinos que se reuniam à volta da mesa para beber, tradição, na verdade, muito antiga, como a das rounds inglesas e das peças originárias também de inários religiosos, como as coletadas e compostas pelo compositor e organista inglês do século XIX, William Henry Monk, cujas obras foram cantadas até meados do século XX, incluindo um inário escocês e uma coleção de hinos para o Ano Novo, com textos do poeta romântico inglês William Wordsworth. O grupo que canta o próximo exemplo, The King's Singers, é formado por 6 cantores, 2 contratenores, 1 tenor, 2 barítonos e 1 baixo, e ilustra com muita precisão o tipo de música que os homens cantavam à mesa. Esse gênero de música, de texto sacro ou profano, que nem sempre era texto profano, às vezes eles gostavam de cantar inários religiosos mesmo, enquanto bebiam e comiam. Era também apresentado nas chamadas Song and Supper Rooms, salas de música e jantar exclusivas para homens da Inglaterra vitoriana, onde os clientes eram convidados a se apresentar. Mas, para o fim do século XIX, essas casas foram se transformando em music halls. Então, por favor, a peça de William Monk, Abide With Me, com The King's Singers. É a música 14. Bem, vamos parar por aqui. Está havendo um probleminha aí, mas eu acho que já deu para a gente ter uma ideia de como seriam essas peças cantadas por um conjunto de homens. É uma peça de texto religioso e era uma peça que era cantada também nessas casas enfim, de jantar e de música, né? E que enfim, era só feita por homens e que depois se transformaram em music halls, mas no começo eles cantavam também música sacra. Eu gostaria, por favor, da imagem 17.
O hábito da prática musical em casa, nas classes mais favorecidas, espalhou-se por toda a Europa, sendo o piano o instrumento preferido, tanto como solista quanto como acompanhador da voz. Essas exibições domésticas aconteciam preferencialmente após o jantar, em saraus, mas também durante o high time tea, que era um tea party em maiores proporções do que nos chás cotidianos. A gente pode ver lá no fundo à esquerda que eles estão ainda bebendo e comendo, enquanto que a moçada aqui na frente toca e canta. É uma imagem de autor desconhecido do século XIX, inglesa. Ai, Deus, não estou achando aqui. Pronto. Nessas ocasiões, eram apresentadas peças musicais executadas pelos convidados, lembrando que, em geral, o piano era tocado preferencialmente pelas senhoras, uma vez que os instrumentos como flautas e violoncelos eram considerados inadequados, para dizer o mínimo, porque as mulheres tinham que tocar com perna aberta, ou a flauta, enfim, principalmente a flauta doce, ela poderia dar ensejos a outras interpretações, né? E também pelo fato de que o espartilho possibilitava a posição mais reta da coluna ao tocar o piano, o que era considerado de bom tom. Moças e rapazes se revezavam em canções, possuir o piano tornou-se um sinal de status social. O hábito de se tocar em quarteto, como entretenimento de executantes e ouvintes após o jantar, indicava um gosto mais intelectualizado. Ouviremos um exemplo dessas canções do compositor inglês Roger Quilter, texto de Tennyson, com Benjamin Luxon, barítono, e David Willison, piano. Now sleeps the crimson petal, como poderemos observar nessa imagem de autor desconhecido, como eu disse, e que se chama The British Parlour, ou seja, a sala de jantar inglesa. Ou a sala de estar inglesa. Perdão. Então, a música 15, por favor. Obrigada. Agora a última imagem, 18. Nós estamos em São Paulo. Esta é uma imagem do Salão Modernista de Dona Olívia Guedes Penteado. O teto foi pintado por Lazar Segal.
enfim, eu gostaria muito de lembrar que a Dona Olívia reuniu, enfim, muitos compositores dos anos 1920 e artistas também. À esquerda, a gente está vendo o cavalo de Vítor Teixeira. Mas eu queria lembrar que o hábito do sarau chegou ao Brasil no início do século XIX já, e se prolongou até meados do XX. Nós temos notícias de muitos deles, entre os quais os serenins da corte luso-brasileira no Rio de Janeiro, no começo do século XIX, os saraus oferecidos pela Marquesa de Santos, em São Paulo, no século também XIX, as reuniões musicais após o jantar gourmet, promovidas por José de Freitas Vale em sua Vila Quirial. Ele era um habilíssimo cozinheiro e ele gostava muito de cozinhar para os amigos, que ele recebia em pequenos grupos, e após o qual jantar, ele pedia para que algum amigo fizesse música. E, principalmente, enfim, a música que era feita enfim, nos jantares e oferecidos por esse grupo que, afinal de contas, fez, de certa forma, a Semana de Arte Moderna, como a Tarsila do Amaral, né? Aliás, ela é muito interessante, porque quando ela estava em Paris, ela convidava músicos para tocarem as suas feijoadas, ela contratava o cozinheiro da Embaixada Brasileira e oferecia uma feijoada onde vários músicos importantes, ela foi aluna de Ravel, que frequentava, enfim, Satie também frequentou, e outros, principalmente Heitor Villa-Lobos. Mas, de qualquer forma, não deixava de ser um sarau que depois foi repetido também aqui em São Paulo. Eu acho que, enfim, eu teria que falar muito mais sobre isso. Eu tentei, na medida do possível, apresentar alguns aspectos, alguns apenas, do hábito de se fazer música à mesa, principalmente junto às elites das culturas da Europa ocidental. No caso do Brasil, exemplos de música tradicional popular executadas à mesa, assim como um maior detalhamento da música dos saraus, é matéria para uma nova conversa, que ficará para uma outra vez. Deixo aqui ao vivo apenas um exemplo de brinde que se costumava cantar em honra da dona da casa em São Paulo, pelos estudantes da Faculdade de Direito em meados do século XIX. É assim. Papagaio, periquito, saracura, sabia, vamos todos brindar a saúde de Sinhá. Tabatim, 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 guara! Muito obrigada. Ana, enfim, difícil falar alguma coisa depois desse final. Todo o pessoal aqui comentando que, enfim, está super encantado. Primeiro, te agradecer muito, e antes de a gente encaminhar para o encerramento, dada a nossa hora, se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar, senão eu vou deixar a minha. O pessoal comentando aqui. Ana, a gente falando de música de mesa, né, nesse encontro, a minha pergunta que fica tem alguma música de mesa, além, enfim, dessa que de alguma maneira você cantou, que você aprecia muito e que você gosta de cantar? Essas peças, enfim, de música de mesa, eu não sei, você me fez uma pergunta que me deixa assim um pouco, teria que pensar um pouco se eu gosto de cantar música de mesa. Eu acho assim interessantes as peças que são cantadas no Brasil e que eram cantadas no Brasil. Eu cheguei a gravar várias delas, né? Existe um documento do Spix e Marcius, em sua viagem pelo Brasil, acho que em
1819, se não me engano, que é justamente, eu canto isso num disco chamado Viagem pelo Brasil, e que é uma descrição de um jantar na Bahia, onde fala, enfim, do menu, das pessoas como estavam vestidas, e diz que, chegando já mais para o fim do jantar, entrava um grupo de instrumentistas que tocavam um lundu desenfreado e as senhoras saíam da mesa para dançar com muita graça. Bom, não dá para eu cantar isso aqui, eu precisaria dos meus companheiros, da Gisela Nogueira, viola de arame, do Edelton Gledler como violonista, mas, enfim, quem sabe isso daria ensejo para um próximo encontro, não é? Eu teria o maior prazer, eu agradeço muito a vocês todos, a equipe do museu, enfim, estou muito, muito contente, muito agradecida, é isso, tá? Obrigada, Ana. Na verdade, a honra é completamente nossa. A Cristina Cruz comentou aqui, ela queria saber mais essas curiosidades da música de mesa no Brasil. Se você quiser comentar alguma outra coisa, a gente já pode ir para o encerramento. Ana. Olha, tem realmente, enfim, no fim do século XIX, perdão, no fim do século XVIII e a virada para o XIX, você tem a descrição desses jantares que eram seguidos de saraus, ou realmente tem uma outra descrição do casamento, que é muito interessante, mas mais não só pela música, mas principalmente pela forma com que se comia, digamos, à mesa, porque, por exemplo, em São Paulo se comia peixe, agora eu já estou saindo um pouco da música, mas, enfim, se comia peixe de rio, dos rios que estavam em volta de São Paulo. Mas a coisa mais enfim, mais top seria ter um grande peixe de mar. Então, às vezes, eram encomendados por escravizados que saíam de Santos e vinham correndo a serra acima para trazer o peixe em estado, enfim, fresco, e para poder se ter, num banquete de casamento, além da música, um peixe de mar. Não sei se isso adianta, mas tem muita coisa, tem música que era feita já de mais tradicional, que era feita em volta do fogão, principalmente em Minas Gerais. São músicas muito interessantes, são realmente músicas que são feitas para a pessoa estar ali em volta, em vez de estar em volta da mesa, estar em volta de um fogão a lenha. Isso aí seria muito interessante poder mostrar, mas é que isso desfia uma coisa sem fim, entende? Teria que ser uma coisa muito maior, né? Um outro tema de palestra para a gente, né, Ana? Para a gente pensar nesse futuro. Sabe, né? Com certeza. Vou deixar minha última pergunta, então, que é uma espécie de curiosidade, que é o que você tem escutado ultimamente que tem te tocado? Olha, vocês sabem que eu estou num pedaço da minha vida muito lotado de trabalho, que eu estou realizando, como vocês anunciaram, esse trabalho da música que era, enfim, que de certa forma mostra a formação da cidade desde a época dos indígenas, enfim, que começou com uma espécie de ocupação indígena do pátio do colégio, ou seja, a história ao contrário, não é? E vinha vindo a última que foi apresentada nesse mês ainda, foi mais do que uma apresentação, foi uma manifestação devocional de grupos tradicionais, enfim, coordenados pelo Paulo Dias, na Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aí foi feita justamente uma manifestação que começava fora da igreja, com um batuque de umbigada, puxado por uma senhora de 88 anos, que é Dona Nessi de Toledo, que canta deslumbrantemente bem, com muitos tambores africanos, e com o público também ali na praça, e que, lá no Largo Paissandu. Essa igreja fica no Largo Paissandu. Essa irmandade ela é de 1711, mas depois, no começo do século XX, a igreja foi demolida e foi construída essa que está no Largo Paissandu, mas que continua sendo a igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Depois, enfim, voltando, depois do fim do batuque, as pessoas eram convidadas a entrar na igreja, e aí os batuqueiros, enfim, entravam em cortejo e dançavam e cantavam dentro da igreja, enfim, com peças e obras que não se ouve quase mais, que realmente, inclusive, em língua banto, ou seja, foi uma coisa muito especial, porque havia uma verdade nessa manifestação, uma verdade musical, espiritual, uma verdade de fé, que deixou o público todo, estava lotadíssimo, em lágrimas, uma coisa muito incrível. Isso foi uma coisa que aconteceu agora, esse mês ainda, e que foi muito, muito, muito especial. Eu agradeço muito ao Paulo e às pessoas que toparam, enfim, se manifestar assim, publicamente, com um público não religioso, numa série como essa que eu estou curando, de certa forma, e que continua, vai ter uma série de palestras, depois continua em agosto, setembro e outubro. Então, fica aí o convite também a todos. Ministrada pelo SESC, né? É uma série que foi... Enfim, eu fui convidada pelo SESC Carmo. Enfim, isso já foi antes da pandemia, e quando nós estávamos para começar, por causa da pandemia, foi tudo suspenso, e agora, felizmente, eles resolveram retomar, e nós estamos levando isso à frente com um plus, porque eles acharam que era um projeto que tinha uma certa importância, que merecia ser filmado, então ele está sendo todo filmado super profissionalmente, isso vão virar 6 vídeos, eu acho que mas é um trabalho insano. Eu imagino. Mas só uma pessoa como você seria capaz de fazer uma curadoria dessa, né? Então, enfim, a gente tem o privilégio aqui, né, de contar com você nessa noite na Casa Museu também. Aproveitar e agradecer a todos e a todas que ficaram conosco até o final. Queria lembrar que a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, está aberta à visitação, então venham no final de semana, para quem estiver aqui em São Paulo, não percam. Curadoria do Paulo Costa, a exposição está magnífica. Venham conhecer a Casa Museu, para quem ainda não a conhece. E lembrar também que a nossa programação online de cursos e palestras, o nosso próximo encontro é no dia 13 de julho, com a historiadora Adriana Salai, tocando num tema fundamental, que é o arroz e feijão ou fome e abundância, qual é o binômio do Brasil. Então fica o convite para vocês, eu vou deixar aqui o link da programação, para quem tiver interesse em se inscrever. Então, reforço aqui o meu agradecimento em nome da Casa Museu Emaclabdim à Ana. Maria Kiefer, um privilégio, Ana, ter você aqui nessa noite. Olha, eu quero agradecer você especialmente, porque eu sei que o que você fez hoje não foi fácil, de juntar imagem com música e tudo, mas deu. Deu tudo certo. Precisava estar à altura de alguém como você, né? Então, a gente trabalhou para cá. Foi legal, foi legal. Eu acho que a gente pode ainda melhorar um pouco, mas de uma próxima vez, mas eu acho que foi muito legal, eu te agradeço de coração, tá? A você, o Tiago, enfim, e a todos que participaram, né? Obrigada a você também, Ana. Então, fica aqui nosso agradecimento, uma boa noite, pessoal, e a todos que estiveram aqui com a gente, também agradecendo, Ana, já pedindo próximas palestras, quem sabe a gente não vem com novidades em breve. Tá. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo a todos, muito obrigada pela atenção, tá?